Glória a Deus, irmãos. Salmo 23, para nossa meditação. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só até aqui, irmãos. Vamos ficar com essa pequena porção da palavra de Deus nessa noite. Deus, nós te louvamos, nós bendizemos a Ti. Oh Deus, e nós nos reunimos nessa noite para que o Teu nome seja glorificado. Nós queremos, Senhor, nessa noite que o nosso coração se alegre em Ti, se alegre na Tua palavra. Nós queremos ser alimentados pelo Senhor nessa noite. Nós queremos que o Teu nome seja engrandecido por meio das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, toma cativo as nossas mentes e que o bom pastor das nossas almas nessa noite nos alimente. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, nessa noite nós vamos meditar na suficiência de Cristo, nosso Senhor, como o nosso pastor. Vamos meditar na suficiência de Cristo como aquele que nos sustenta, aquele que nos mantém, que nos alimenta, que nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. E nós sabemos que todos nós enfrentamos nessa vida muitas dificuldades. Não é verdade? Nós enfrentamos dias ruins, nós enfrentamos incertezas, enfrentamos medos, frustrações, perdas. Nós enfrentamos, irmãos, dias maus, dias de lutas. Nós enfrentamos dias de trevas. Mas nós enfrentamos também dias em que nós consideramos que são muito bons. Nós enfrentamos dias tranquilos. Aliás, nós não enfrentamos esses dias, nós recebemos a graça de termos dias em que o Senhor nos conduz às águas tranquilas e refrigera a nossa alma. Essa é uma grande verdade sobre a suficiência de Cristo. E para aqueles que de fato estão em Cristo, irmãos, a palavra de Deus nos garante que nós temos um pastor que cuida de nós, independente se o dia é mau ou bom. A palavra de Deus garante isso para nós. A palavra de Deus fala que Cristo é o bom pastor. Então, independente, irmão, se o dia é bom ou mau, aquele que tem Cristo como o Senhor está amparado. Irmãos, a Bíblia utiliza uma figura de linguagem que nós chamamos de metáfora. Para quem não sabe o que é metáfora, metáfora é uma comparação direta ou implícita. Metáfora, irmãos, é quando nós dizemos que uma coisa é outra coisa, a fim de que aquilo que nós estamos dizendo seja ampliado em seu sentido, a fim de que seja mais expressivo, seja poético. O próprio Jesus usou de metáforas para falar de si mesmo. Vou dar um exemplo de metáfora que nós encontramos na Bíblia. Em João 6,35, Jesus diz assim, irmãos: Eu sou
o pão da vida. Mas nós sabemos que Jesus não é literalmente um pão. Jesus não é feito de trigo. Isso é uma metáfora. Jesus disse uma coisa para falar de outra coisa. E o que Jesus quis ensinar para nós com essa metáfora? Que Ele é aquele que alimenta aqueles que crê nele. Então, quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, isso é uma metáfora. Em João 10, verso 9, Jesus, mais uma vez, diz assim, eu sou a porta. Mas nós sabemos que Jesus não é uma porta. Ele usou uma metáfora para enfatizar algo que ele queria dizer. O que ele quis dizer quando ele diz, eu sou a porta? Ele quis dizer, irmãos, que aqueles que hão de alcançar a vida eterna precisa passar por ele. Isso é uma metáfora. Eu vou dar um outro exemplo de metáfora. Em João 10, 11, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. No entanto, a Bíblia não relata que Jesus tivesse sido um pastor de ovelhas. Pelo contrário, a Bíblia fala que Jesus era carpinteiro. A gente vai encontrar essa afirmação lá em Marcos, capítulo 6, versículo 3. A metáfora do pastor aqui significa que, como um pastor de ovelhas cuida do seu rebanho, Jesus é aquele que cuida, que mantém, que supre as necessidades das suas ovelhas. Ou seja, a metáfora tem esse potencial de ampliar o nosso entendimento, de tornar poético e chamar a nossa atenção para aquilo que está sendo dito. Mas, infelizmente, irmãos, há dias em que nós esquecemos que temos um pastor. Ora, tudo o que a Bíblia faz é enfatizar que Jesus, ele é um bom pastor, que ele nos sustenta. Mas existem dias em nossa fraqueza que nós desconfiamos da competência de Jesus Cristo como um pastor. É triste, mas é verdade. Infelizmente, irmãos, existem momentos em que nós tratamos Cristo como um pastor incompetente. Temos dúvida se ele de fato cuida de nós. Momentos de incredulidade. E quando isso acontece, nós estamos dizendo que não acreditamos que ele seja um pastor tão bom assim como ele diz ser. Acredito que cada um de nós já passou por esses momentos de fraqueza espiritual, de desconfiar da competência do nosso pastor. Irmãos, muitas vezes nós agimos como ovelhas que não têm um pastor. Há dias em que, ao invés de confiarmos no pastor das nossas almas, nos entregamos aos nossos medos, aos nossos anseios, e ficamos preocupados com uma série de coisas que pode, porventura, acontecer conosco. E quando nós deixamos, irmãos, de confiar em Cristo, é aí que nós damos crédito ao falso evangelho. É aí que nós buscamos refúgio na filosofia, na psicologia. É aí que nós buscamos refúgio no conselho dos ímpios, na cultura, naquilo que o mundo diz. Irmãos, é aí que brota o falso evangelho.
no coração dos que dizem crer em Cristo, mas em que um certo momento não deu crédito na competência do pastor. Não acreditou que ele fosse tão suficiente assim. Irmãos, o falso evangelho não exclui Cristo totalmente. As falsas igrejas, bem como os falsos pregadores, não excluem Cristo de suas pregações, de suas vidas. Eles apenas tratam como se Cristo não fosse suficiente. Como se Cristo não tivesse, irmãos, todos os recursos para nos sustentar. Então, muitas vezes nós fazemos apologética. O que é fazer apologética? É denunciar os falsos profetas, é denunciar o falso evangelho. Muitas vezes nós fazemos isso. No entanto, o falso evangelho encontra espaço nos corações que não confiam na competência de Cristo como o bom pastor. O falso evangelho nasce no coração de líderes que não confiam na suficiência de Cristo. No entanto, ele ganha força, ele ganha espaço no coração daqueles que se dizem cristãos, mas que não dá crédito à competência. Não acredita que Jesus Cristo seja de fato totalmente suficiente para nos sustentar, para nos manter. Mas a Bíblia mostra que Cristo é suficiente para nos sustentar em qualquer situação. Não duvide da competência do pastor. Irmãos, o Salmo 23 foi escrito por Davi quando ele cuidava das ovelhas de seu pai. E neste salmo, Davi expressa a sua confiança em Deus. No Salmo 23, Davi se coloca na posição de uma ovelha e coloca Deus na posição de um pastor. E Davi, mais do que ninguém, sabe da importância de um pastor na vida das suas ovelhas. Porque Davi era um pastor também. Davi sabe que o pastor é aquele que cuida das ovelhas, protege as ovelhas, alimenta, conduz para as águas para que elas saciem sua sede, conduz para o aprisco em segurança, guia pelos caminhos seguros. Irmãos, Davi, como pastor, amava as suas ovelhas, a ponto de arriscar a sua própria vida. Davi enfrentou leões, Davi enfrentou ursos, arriscou sua vida para proteger o seu rebanho, as suas ovelhas. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Foi isso que Cristo fez por nós. Ele enfrentou a morte para que nós tenhamos vida. Irmãos, Jesus tomou a nossa vergonha para compartilhar conosco a sua glória. Ele teve contato com as nossas enfermidades, nossas mazelas. Ele assumiu a culpa delas, a nossa culpa, a culpa do nosso pecado, para nos purificar e para nos apresentar diante de Deus sem mancha e sem mácula, nos apresentar a igreja gloriosa diante de Deus. Davi fala sobre Deus, irmãos, como um pastor dedicado e amoroso. Davi nos ensina que aqueles que são ovelhas de Cristo
são sustentadas por Ele, são guiadas por Ele. Irmãos, quem tem Cristo como pastor, não vive preocupado, não vive ansioso, porque o pastor cuida de tudo. O pastor supre todas as nossas necessidades. O pastor providencia tudo o que é necessário para a vida das suas ovelhas. Você crê nisso? João 10:11, Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então a pergunta para cada um de nós nessas noites é: eu sou uma ovelha do rebanho de Cristo? Pergunte a si mesmo: você é uma ovelha do rebanho de Cristo? Você confia que Jesus é todo suficiente para te sustentar e te manter até aquele grande dia? Irmãos, pois se Cristo, como pastor, deu a sua própria vida pelas suas ovelhas, então nós podemos acreditar que Ele também nos sustentará. Até o último dia, Ele nos sustentará. Pode, por acaso, esse pastor que deu a sua própria vida não sustentar as ovelhas que ele comprou com o seu próprio sangue? Irmão, será que existe alguma coisa difícil demais para o bom pastor das nossas almas? Vamos dividir o nosso texto em 3 partes e ver as verdades contidas nesses textos. Primeiro, vamos meditar sobre a palavra Senhor. Segundo, vamos meditar sobre a afirmação de Davi quando ele diz: é o meu pastor. E em terceiro, vamos meditar nessa afirmação de Davi quando ele diz: nada me faltará. Então, em primeiro lugar, nós precisamos considerar a palavra Senhor. Irmãos, a palavra Senhor usada por Davi no texto original é a mesma usada em Êxodo capítulo 3, que é quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente. Nós sabemos que Deus escolheu Moisés para libertar o seu povo que estava cativo no Egito, no domínio de Faraó. Então, Êxodo capítulo 3, dos versos 13 e 14, diz o seguinte: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Então a palavra Senhor usada por Davi é conhecida pelos estudiosos como o tetragrama sagrado. Irmãos, a palavra Senhor aqui, que foi traduzido como eu sou, é formado por letras consoantes, ou seja, não possui vogais, é só consoantes. O tetragrama sagrado é representado por YHWH, mas é uma palavra no hebraico antigo. E não contém vogais. E nós não sabemos como pronunciar essa palavra. O nosso português não ajuda. Então, o que temos em nossos dias são tentativas modernas
de pronunciar o tetragrama sagrado. Então nós tentamos pronunciar, nós dizemos Iavé, ou nós dizemos Javé. No entanto, nós não sabemos qual é a pronúncia correta. Qual foi a pronúncia que Deus mencionou para Moisés e que Davi também escreveu, que foi traduzido para nós como Senhor? Nós não sabemos. Então, quando Davi usa o tetragrama, que nós chamamos de Iavé ou Javé, traduzido em nossa Bíblia como Senhor, possivelmente na sua Bíblia está todo maiúsculo, Davi está se referindo ao Deus eterno, criador e sustentador de todas as coisas, que apareceu a Moisés lá na sarça ardente. E Jesus, o nosso Senhor, se apropriou com autoridade dessa palavra. Jesus usa a mesma palavra, o tetragrama sagrado, quando ele diz: eu sou. Eu sou o que sou, foi o que Deus disse. E Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor, em João 10:11. Em João 8:58, Jesus diz: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus declara ser da mesma natureza, da mesma substância, luz de luz, Deus de Deus, com as mesmas características, autoexistente, imutável, soberano, criador. Então, quando Deus disse para Moisés: olha, você vai dizer para os israelitas que o eu sou enviou. Isso significa, quando ele diz eu sou, que ele é autoexistente, que ele não foi criado. Que Deus não teve um começo, Deus não teve um nascimento. Deus, ele é desde sempre. E ele é o criador de todas as coisas. Davi declara que o Deus autoexistente, o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, é sobre ele que Davi está falando. Ele declara: ele é o meu pastor. O que chama a atenção nas palavras de Davi, e nós estamos agora no segundo ponto, né? Ele é o meu pastor. O que chama a atenção é que Davi não diz: ele é um pastor, ou ele é o pastor de alguém. Ele é o meu pastor. Davi declara que o grande Deus, o grande eu sou, é o seu pastor. Isso fala, irmãos, sobre intimidade. Isso fala que Deus, o Deus, por ser criador de todas as coisas, ele não é um Deus de longe, ele é um Deus de perto. Ele é um Deus íntimo. Ele é um Deus tão íntimo quanto um pastor é íntimo de suas ovelhas. É o que Davi está dizendo. Ele é o meu pastor. Davi está declarando que assim como um pastor cuida de suas ovelhas, Deus cuida de Davi. E Deus cuida intimamente de cada ovelha do seu rebanho. É muito comum, irmãos, quando na nossa cultura a gente vê pessoas que têm uma posição de destaque, que são importantes, nós consideramos que aquelas pessoas são inalcançáveis, são distantes de nós. Mas não é assim com Deus. Deus é próximo. Deus sustenta. Deus é pastor. Ele é íntimo dos seus. É o que Davi está declarando. Ele não é um Deus distante de nós. Ele é um Deus de perto. Deus está presente e se importa. Ele cuida, Ele protege, Ele alimenta, Ele sustenta, Ele livra dos perigos.
Ele nos guia pelo caminho seguro. Ele é o nosso pastor. Terceiro ponto. Nós vemos aqui, irmãos, a confiança de Davi, quando ele diz assim: nada me faltará. Esta, com certeza, é uma declaração mal interpretada em nossos dias. Irmãos, quando Davi diz que Deus é o seu pastor e por isso nada lhe faltará, Davi não está sendo movido por um desejo egoísta de ficar rico, como ensinam muitos pastores e como creem muitos cristãos em nossos dias. Muitos cristãos repetem essa declaração, nada me faltará, como se fosse uma palavra mágica para abençoar os seus negócios e trazer prosperidade financeira para a sua vida. Eles fazem da palavra de Deus um amuleto para a realização de suas ambições egoístas. Para eles, Deus não passa de uma escada para o sucesso financeiro. Infelizmente, essa frase é mal interpretada em nossos dias. Mas Davi, ao dizer, nada me faltará, nos lembra de uma verdade poderosa. Se Deus cuida de nós como um pastor cuida de suas ovelhas, nada nos faltará. Tudo o que nós precisamos, irmãos, para nos mantermos firmes na caminhada, o Senhor irá suprir para nós. Nunca me faltará. O quê? A presença de Deus. Nunca nos faltará os cuidados de Deus, a proteção de Deus. Tudo acontecerá conforme a vontade soberana de Deus, a fim de aperfeiçoar os santos, a fim de que sejamos transformados de glória em glória. Nada nos faltará. O Senhor é o meu pastor, eu estou satisfeito. Ele me sustenta. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele me conduz às águas tranquilas. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É isso que Davi está falando. Davi está demonstrando uma confiança e uma satisfação em Deus. Davi está declarando que Deus é suficiente para ele. Isso não quer dizer que nós nunca vamos enfrentar lutas ou tristezas, ou dificuldades. Mas significa dizer que Deus nunca nos deixará sozinhos. Sempre, sempre Deus estará conosco. Sempre estará nos mantendo, sempre estará sustentando, nos sustentando pela mão. Essa é a garantia que nós temos na palavra de Deus. Então nós concluímos que o crente, ele vive seguro porque pertence a um Deus que cuida dele. Que cuida perfeitamente de todos os detalhes, assim como um pastor cuida do seu rebanho. Então, mais uma vez, eu pergunto, você é uma ovelha desse rebanho? Você confia na suficiência, na capacidade do bom pastor para lhe sustentar todos os dias? Você confia que Jesus Cristo é competente para te sustentar? É importante, irmãos, é importante nós sabermos primeiro se nós somos uma ovelha. Antes de sabermos se nós somos ovelha de Cristo, é interessante que nós
façamos uma reflexão se nós somos ovelha, se nós temos as características de uma ovelha. Então, a primeira coisa que precisamos é saber se nós somos ovelha ou se nós somos bodes, já que a Bíblia fala sobre essas distinções, usa essas duas referências para falar sobre aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão. Mateus 25, versículo 31, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um do outro, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, é muito fácil distinguir a diferença entre um bode e uma ovelha, apenas observando o seu comportamento. Por exemplo, a ovelha é um animal manso e dócil, e depende do pastor para sobreviver. O bode é teimoso, independente e frequentemente desobediente. Diga-me, aliás, reflita sobre isso. Você é manso? Você é dócil e depende e confia completamente no seu pastor? Quais são as características que você tem? Ou você é alguém teimoso, independente e frequentemente desobediente como um bode? A ovelha vive em grupo. A ovelha gosta de estar junto do rebanho. O bode é mais individualista e tende a se afastar do rebanho ou liderar para outro caminho. Irmãos, a ovelha segue a voz do pastor e precisa ser guiada por ele. Falar sobre ouvir a voz do pastor fala em você ser guiado pela palavra de Deus. O bode não segue tão bem assim a voz do pastor. O bode, ele vai para onde ele quer. Ele faz o que quer. Ele ignora a voz do pastor. A ovelha é mais submissa, é sensível e confia no cuidado do pastor. Irmãos, o bode é mais agressivo, desafiador e resistente aos cuidados do pastor. A ovelha depende do cuidado constante do pastor. O bode se mostra resistente, autossuficiente e confia em si mesmo. E considera que se vira melhor sozinho. A ovelha se alimenta de pasto verde. A ovelha, irmãos, é exigente, ela não engole qualquer coisa. As ovelhas do rebanho de Cristo se deliciam na sua palavra. O bode come praticamente de tudo, inclusive lixo. Aqui no sertão, quem cria bode, pode observar que o bode
ele salta uma cerca onde ele tem um pasto verde e vai comer folhas e cascas de favela seca. O bode come praticamente de tudo. Irmãos, ainda que o pastor ofereça um bom alimento para o bode, ele se distancia. Ele não tem exigência nenhuma sobre o alimento que ele recebe. Ele prefere comer lixo. Sobre essas características, você considera que você se parece mais com uma ovelha ou com um bode? É preciso refletir sobre isso. Você tem confiado que o bom pastor é suficiente para cuidar da sua alma? Você se considera alguém exigente na mensagem que você ouve acerca do Evangelho? Você tem descansado nas habilidades e competências do bom pastor? São perguntas que nós devemos refletir. Então, diante do que vimos nessa noite, nós precisamos fazer algumas aplicações práticas em nossas vidas. Uma ovelha tem por obrigação descansar e confiar na suficiência do pastor. É uma característica de uma ovelha de Cristo. Ela descansa e confia no pastor da sua alma. Existem cristãos que nunca descansam em Cristo. Eles estão sempre desconfiados se Cristo, de fato, pode lhes sustentar. São pessoas que, além de desconfiar da competência do pastor, vivem inventando um monte de problemas para si mesmo. Estão sempre preocupados com coisas que talvez nem vai acontecer. São pessoas que andam sempre ansiosas, preocupadas com o amanhã. Se você é uma ovelha do Senhor, descanse e confie no Senhor da sua alma. Não sofra antecipadamente, como aqueles que não têm esperança. O bom pastor diz em Mateus 6,34: por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Irmãos, as ovelhas de Cristo não estão livres de passarem por dificuldades. Mas as ovelhas de Cristo descansam em Cristo. Ele sabe que para cada luta, para cada dificuldade, o pastor está com ele. E lhe sustenta. E supre as suas necessidades. Em segundo lugar, é a obrigação da ovelha seguir a voz do bom pastor. Existem ovelhas que são mais distraídas em relação à voz do pastor. Salmo 23, verso 4, deixa claro que o pastor tem em suas mãos 2 instrumentos de trabalho. O seu cajado. O cajado do pastor, não sei se os irmãos já viram algumas imagens ou em vídeo. O cajado do pastor, ele tem uma curva que o pastor usa para agarrar a ovelha pelo pescoço e trazer de volta para o caminho. Outro instrumento é a vara.
a qual o pastor usa para afugentar os inimigos das ovelhas, os predadores, e também, hora ou outra, para disciplinar aquelas ovelhas mais distraídas, que não segue bem a sua voz. Isso fala sobre disciplina. Porque Hebreus 12, verso 6 vai dizer o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E nós sabemos que essa não é uma disciplina truculenta, movida por raiva, mas é uma demonstração de amor. Com aquelas ovelhas que insistem em não ouvir a voz e seguir a voz do pastor. Irmãos, então, se você é uma ovelha que costuma dar trabalho e não ouvir a voz do Senhor, não se espante se em algum momento você sentir a curva do cajado dando um solavanco no seu pescoço. Provérbios 3, 11 e 12 diz: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. Irmãos, às vezes o pastor, ele precisa fazer, inclusive, o uso da vara. Ele precisa deixar a ovelha mancando para que ela não se afaste tanto dos seus cuidados. Então, se você é uma ovelha do Senhor e você se esquece de ser guiado pela palavra do Senhor, pela voz do bom pastor, não se espante se em algum momento você sentir uma vara no seu lombo. É a disciplina do Senhor, para que você não se distancie dele. Em terceiro lugar, a ovelha precisa reconhecer os direitos do pastor sobre elas. Alguém que não reconhece os direitos de Cristo, que os direitos que Cristo tem sobre ela, não pode ser uma ovelha. O pastor, ele é o dono das ovelhas e ele faz com elas o que ele quiser. Irmãos, nós vivemos tempos em que alguns cristãos dizem que Cristo não tem todos os direitos sobre aquilo que é seu, que ele não pode fazer o que quer com o que é seu, que ele não pode escolher do jeito que ele quer. Mas a verdade é que o pastor tem o direito de fazer o que quiser com suas ovelhas, inclusive de matá-las, se ele quiser. Dentro do soberano e sábio plano de Deus, para cada ovelha, ele sabe exatamente o que fazer com ela. Com cada uma delas. Talvez alguém aqui, alguns dos irmãos já ouviu falar em um homem chamado Jim Elliot. Jim Elliot. Ele foi um jovem missionário que desde cedo se dedicou a aprender outras línguas, inclusive o grego bíblico. Era um jovem piedoso e esforçado. Ele tinha o desejo, irmãos, de levar o evangelho a terras distantes, a lugares remotos, a lugares onde o evangelho ainda não havia chegado. Esse era o desejo de Jim Elliot, uma ovelha do Senhor. Ele foi assassinado. Em 1956, aos 28 anos, a golpes de lança e flechas, com mais outros 4 missionários, por uma tribo indígena no Equador, onde ele estava anunciando
o Evangelho. Um jovem piedoso, estudioso, promissor, com o desejo de espalhar as boas novas, foi assassinado por aquele povo a quem ele foi evangelizar, aos 28 anos. Morreu ele e os outros 4 missionários que estavam com ele. Sabe por quê? Porque o pastor tem o direito de fazer o que quiser com as suas ovelhas. Após o massacre em 1956, as esposas dos missionários, incluindo Elizabeth Elliot, que era esposa de Jim, decidiram permanecer no Equador e continuar o trabalho missionário, mesmo tendo os seus maridos assassinados. Elas não questionaram a fidelidade do pastor, o amparo do pastor. Elas permaneceram e continuaram a obra missionária naquele lugar. Irmãos, com o tempo, vários membros daquela tribo, inclusive pessoas que participaram do assassinato daqueles missionários, se converteram com a pregação do Evangelho e se tornaram líderes na aldeia onde eles vivem. Então, nós não podemos questionar os direitos que o pastor tem sobre as suas ovelhas. Nós podemos trazer isso para as nossas vidas. Jesus, ele tem o direito de fazer o que quiser com cada um de nós. Ele tem um dia marcado lá na sua agenda para chamar cada um de nós. E aqueles que ficarem, o que vão dizer do pastor? Vão considerar que ele é bom, que ele é suficiente, que ele sabe o que faz? Em quarto lugar, irmãos, a ovelha deve ter um relacionamento de amor com o seu pastor. Irmãos, em um grande rebanho, sempre haverá ovelhas que ficam mais distante do pastor. Mas também haverá aquelas que são mais próximas do pastor. Estou falando de Cristo. Irmãos, o bom pastor, ele ama todas as ovelhas, mas existem aquelas que recebem um amor especial por estarem mais próximas do Senhor. Marta era aquela que estava mais distante, sempre preocupada demais com os afazeres. Marta sempre estava preocupada com os afazeres do dia a dia. Lucas 10, 41, 42 diz assim: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, o que não lhe será tirada. Na cultura hebraica, quando alguém repete um nome, ele está tentando fazer uma advertência amorosa. Uma atenção carinhosa, chamar para refletir. Jesus não está repreendendo Marta com dureza, mas com amor. Mostrando que ela estava preocupada demais com as coisas desse mundo e esquecendo do que era mais importante: a comunhão com Jesus, com a sua palavra, e priorizar as coisas espirituais. Meus irmãos, existem momentos em que nós agimos como Marta. Nós ficamos distante do pastor, porque nós nos preocupamos demais com as coisas dessa vida. Nós esquecemos de parar e sentar aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz.
Irmãos, nesta noite, o bom pastor, ele continua nos advertindo, assim como ele advertiu Marta. Você não está ouvindo? Substitua o nome de Marta pelo seu. Luiz, Luiz, andas inquieto e te preocupas com muitas coisas. Uma só é necessária. Andréia, Andréia, andas inquietas, se preocupa com muitas coisas. Cada irmão, troque o nome de Marta pelo seu. Troque o nome de Marta pelo seu. Veja o quanto você tem estado distante do pastor. Douglas, andas inquieto e te preocupas com muitas coisas. Uma coisa só é suficiente. Ouça a voz do pastor nessa noite. No texto, substitua o nome de Marta pelo seu. Leda, andas inquieta. Deus fala conosco por meio da sua palavra, irmãos. O problema é que quando nós lemos Marta, Marta, nós não substituímos o nome, não colocamos o nosso lá. Manuel, andas preocupado demais, andas inquieto, cuidando demais dos cuidados dessa vida. Marta tinha o mesmo Senhor de Maria. Estava no mesmo ambiente, mas era Maria quem desfrutava do melhor. Irmão, se o nosso amor pelo Senhor fosse como o de Maria, certamente nós seríamos mais felizes. Nós nos sentiríamos mais supridos pela provisão do bom pastor. Irmãos, não é verdade que Jesus escolheu muitos discípulos? No entanto, ele escolheu 12 para ser mais próximo dele. Estavam todos debaixo da mesma graça, exceto o filho da perdição. E embora Jesus tivesse escolhido 12, haviam 3 que eram mais próximos. Pedro, Tiago e João. Ainda entre esses 3, Jesus escolheu um que era chamado de aquele que Jesus amava. Este era João. João vivia tão próximo do Senhor. João era mais parecido com Maria. Ele vivia tão próximo do Senhor que ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Todos eram discípulos. Todos eram amados pelo Senhor. Mas existem aqueles que desfrutam da intimidade do pastor. Irmãos, essas pessoas são aquelas que, diante das adversidades dessa vida, são mais fortes. Estão mais bem alimentadas pelo pastor. Aqueles que estão mais próximos do pastor recebem uma porção especial do seu pasto verdejante. A ovelha que está mais próxima do pastor é aquela que recebe o carinho do pastor, que recebe o colo do pastor. Você tem sido uma ovelha próxima do Senhor ou distante? Com base nessa mensagem,
Quais são as características que você tem? Quais são as características que você olha para ela e julga que você de fato é uma ovelha? Agora há pouco nós fizemos uma comparação entre uma ovelha e um bode. Você é como uma ovelha que gosta de estar junto do rebanho? Você é como uma daquelas ovelhas que gosta de estar próximo do pastor? Ou você mantém uma distância do rebanho e mantém uma distância do pastor? Me responda. Aliás, não me responda. Medite sobre isso. Como uma ovelha, você é exigente na alimentação? Ou você é como um bode que se alimenta de lixo? Existem muitas pessoas que confessam a fé em Cristo, mas elas se alimentam de toda porcaria que tem o nome de evangélico. Essas pessoas não conseguem diferenciar o pasto verdejante do lixo abundante. Irmãos, eu tenho conversado com cristãos, professos, e eu percebo que para muitos cristãos, tanto faz se o lugar onde ele frequenta enfatiza o Evangelho de Cristo, tem uma mensagem cristocêntrica, ou se tem uma mensagem antropocêntrica, centrado nas necessidades dos homens. Tanto faz. Eles não conseguem julgar. Para essas pessoas, tanto faz. Não há diferença entre, por exemplo, a pregação de Josemar Bessa ou a pregação de Valdomiro de Santiago. Não há diferença. Ah, naquele lugar fala de Deus. É bacana. Tem o nome de evangélico. É legal. Está tudo certo. Muitas pessoas que se dizem ovelhas não conseguem diferenciar a pregação de Rodrigo Mocelin e do Edir Macedo. É tudo igual. Tudo é crente. Elas não são exigentes no alimento que recebem. Elas comem de tudo. Não importa o quanto elas ouviram o seu pastor pregar mensagens cristocêntricas. Elas vão para outro lugar e se adaptam muito bem em lugares onde a pregação é só oba-oba. Existem igrejas, irmãos, onde a liturgia não passam de eventos por cima de eventos. Eventos para casais, eventos para jovens, eventos para mulheres, evento para os homens, evento para as senhoras, eventos, eventos e eventos. Oba-oba, festa e distração. E existem pessoas que se dizem ovelhas que não conseguem diferenciar um verdadeiro aprisco de um falso aprisco. Existem igrejas onde o evangelismo não passa de entretenimento ou obra social. Igrejas que para cada classe de pessoa há uma mensagem recheada de humanismo, de romantismo, de filosofia, de psicologia. Porque para essas pessoas Cristo não é suficiente. Muitas igrejas em nossos dias, irmãos, não passam de um clube de diversões. E muitas pessoas que se dizem ovelhas de Cristo não conseguem ver a diferença entre uma igreja bíblica e uma igreja que até fala de Cristo, mas onde Cristo não é o centro. Cristo não é suficiente. É necessário outros apetrechos, distrações. Irmãos, tem pessoas que dizem assim, de fato aquela igreja tem algumas heresias, mas tem coisas boas também. Como se fosse possível colher um alimento puro e saudável dentro do esgoto. É possível?
Não é possível. Uma característica de uma ovelha é que ela é exigente na sua alimentação. Uma pessoa exigente que está com fome não vai procurar comida no lixão. Vocês já tiveram num lixão? Tem ideia da quantidade de bactérias, de podridão, de carniça que tem naquele lugar? Pois assim também são muitas igrejas que se dizem de Cristo. Elas tiram a suficiência de Cristo e colocam o humanismo secular. João 10, 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Irmãos, as ovelhas de Cristo, elas não são enganadas, elas não são atraídas pela voz do estranho, elas seguem a voz do pastor, ela conhece a voz do pastor. Existem muitas vozes estranhas em nossos dias, se passando pela voz do pastor. E o número do rebanho que segue esses falsos pastores só aumenta a cada dia. É assustador a quantidade de pessoas que estão mergulhadas no misticismo, no pragmatismo teológico, negando a suficiência de Cristo. Irmãos, é assustador a quantidade de aberrações que são praticadas nas igrejas evangélicas em nome do Evangelho, em nome de Cristo, como se aquilo pertencesse a Cristo. Quantas blasfêmias são praticadas hoje em nome do Espírito Santo pelos pentecostais e pelos neopentecostais? Quantos estranhos com o nome de reformados se infiltraram no meio da igreja para manchar a noiva de Cristo e blasfemarem do cabeça da igreja que é Cristo. Mas as ovelhas de Cristo, elas são atraídas e seguem a voz do pastor. Elas não seguem a voz do estranho. Essa é uma outra característica de ovelha. Elas reconhecem a pregação genuína. Elas reconhecem a pregação do Evangelho. Elas reconhecem um culto onde Cristo está no centro. Se você é uma ovelha de Cristo, você tem por obrigação de reconhecer. Irmãos, não devemos desprezar o sangue que foi derramado naquela cruz. Hoje nós somos ovelhas do Senhor, porque Ele pagou um alto preço de sangue. Então, como ovelha do Senhor, confie no Senhor, confie na capacidade do seu pastor de suprir as suas necessidades. Confie no bom pastor. Descanse no bom pastor. Siga a voz do bom pastor. Aquele que derramou o seu sangue precioso naquela cruz, como nós vamos celebrar agora. Confie no pastor, independente das circunstâncias. Não importa se o que você está vendo agora parece que não tem jeito. Confie no pastor. Não julgue a competência daquele que comprou você com um alto preço de sangue pelas circunstâncias dessa vida. Porque o bom pastor nos sustenta e nos supre totalmente. O Salmo 23 fala sobre isso. A confiança de Davi no pastor da sua alma. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, é verdade que muitas vezes nós passamos por situações e por momentos onde nós não confiamos totalmente no pastor das nossas almas. E muitas vezes nós desconfiamos, meu Deus, da competência do Teu Filho para nos apacentar. Mas a Tua palavra mostra
que Jesus, como nosso pastor, Ele é uma fonte inesgotável de recursos para suprir as nossas necessidades, para nos manter de pé, firmes, ó Deus, aguardando aquele dia em que nós receberemos a coroa da justiça, pelos méritos de Cristo. Então, meu Deus, nessa noite eu te peço que o Senhor fortaleça cada irmão. Se há aqui alguma ovelha dispersa, que anda distante, que não tem prazer em estar com o rebanho, ó Deus, que o pastor das nossas almas faça uso do seu cajado, faça uso da sua vara, se for preciso, discipline e traga para o rebanho, para que nós sejamos alimentados pelo bom pastor. Que os nossos corações sigam a voz do pastor e não a voz do estranho. Que nós não venhamos, ó Deus, desconfiar do bom pastor por meio daquilo que nós estamos vendo ou por meio daquilo que nós estamos sentindo, mas que em todos os dias das nossas vidas nós possamos enxergar e desfrutar da presença do bom pastor em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. É assim que nós te oramos, ó Deus. Eu já convido a irmã Luciana para fazer o louvor da ceia. Convido também o irmão Cícero, que vai estar comigo distribuindo os elementos. E convido já também o irmão Luiz para estar aqui no púlpito, para ministrar a ceia do Senhor.